Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou tão feliz de nós estarmos já no livro de Éter e hoje nós vamos ler Éter capítulo 2. Hoje é 5 de junho, uma segunda-feira, e estamos completando hoje 220 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Vamos iniciar então a nossa leitura de hoje no capítulo 2 de Éter. Os geraditas preparam-se para a sua jornada a uma terra prometida. É uma terra escolhida onde os homens deverão servir a Cristo. Caso contrário, serão varridos. O Senhor fala ao irmão de Jared durante 3 horas. Os jareditas constroem barcos. O Senhor pede ao irmão de Jared que sugira como iluminar os barcos. E aconteceu que Jared e seu irmão e suas famílias, e também os amigos de Jared e seu irmão e suas famílias, desceram com os rebanhos de toda espécie que haviam reunido, macho e fêmea, para o vale situado ao norte, e ao vale havia sido dado o nome de Nimrod, o grande caçador. E também fizeram armadilhas e apanharam aves do ar e prepararam também um recipiente no qual levaram consigo peixes das águas. E levaram também consigo Deseret, que por interpretação significa abelha de mel. E assim carregaram consigo enxames de abelhas e uma variedade de tudo que havia na face da terra, sementes de toda espécie. E aconteceu que quando chegaram ao vale de Nimrod, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared. E ele estava em uma nuvem, e o irmão de Jared não o viu. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que fosse para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles e falou com eles enquanto estava em uma nuvem, e deu-lhes instruções para onde viajar. E aconteceu que viajaram no deserto e construíram barcos nos quais atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. E o Senhor não permitiu que se detivessem do outro lado do mar, no deserto, mas fez com que viessem para a terra da promissão, que fora escolhida entre todas as outras terras, e o que o Senhor Deus preservara para um povo justo. E em sua ira havia jurado ao irmão de Jared que todos os que habitassem esta terra da promissão, daquele tempo em diante e para sempre, deveriam servir a ele, o verdadeiro e único Deus, ou seriam varridos quando sobre eles caíssem a plenitude de sua ira. E agora podemos ver os decretos de Deus relativos a esta terra, que é uma terra de promissão, e toda nação que habitar deverá servir a Deus, ou será varrida quando a plenitude de sua ira cair sobre ela. E a plenitude de sua ira cairá sobre ela quando houver amadurecido em iniquidade. Porque eis que esta é uma terra escolhida entre todas as outras terras, porque aquele que habitar deverá servir a Deus, ou será varrido, porque este é o eterno decreto de Deus. E não serão varridos até que a iniquidade entre os filhos da terra chegue à plenitude. E isto chega a vós, ó gentios, para que conheçais os decretos de Deus, para que vos arrependais e não continueis em vossas iniquidades, até que venha a plenitude, para que não chameis a plenitude da ira de Deus sobre vós, como os habitantes da terra têm feito até agora. Eis que esta é uma terra escolhida, e qualquer nação que a habitar se verá livre da servidão e do cativeiro e de todas as outras nações debaixo do céu,
se apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo, o qual foi manifestado pelas coisas que escrevemos. E agora prossigo o meu registro, pois eis que aconteceu que o Senhor levou Jared e seus irmãos até aquele grande mar que divide as terras. E quando chegaram ao mar, armaram suas tendas e deram ao lugar o nome de Moriã-Cúmer, e habitaram em tendas à beira-mar, pelo espaço de 4 anos. E aconteceu, no fim de 4 anos, que o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared, e estava numa nuvem e falou com ele. E pelo espaço de 3 horas falou o Senhor com o irmão de Jared, e repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. E o irmão de Jared arrependeu-se do mal que havia feito e invocou o nome do Senhor por seus irmãos que se achavam com ele. E o Senhor disse-lhe: perdoarei a ti e a teus irmãos vossos pecados, mas não pecareis mais, porque vos lembrareis de que meu espírito não lutará para sempre com o homem. Portanto, se pecardes até estardes plenamente amadurecidos, sereis afastados da presença do Senhor. E estes são os meus pensamentos em relação à terra que vos darei por herança, porque será uma terra escolhida entre todas as outras terras. E disse o Senhor: lançai-vos ao trabalho e construí barcos da forma que haveis construído até agora. E aconteceu que o irmão de Jared se pôs a trabalhar, e também seus irmãos, e construíram barcos da forma que já haviam construído, de acordo com as instruções do Senhor. E eles eram pequenos e leves sobre a água, de uma leveza semelhante à de uma ave sobre a água. E foram construídos de uma forma que ficavam muito bem ajustados, de modo que podiam conter água como um vaso, e o fundo era ajustado como um vaso, e o costado dos barcos era ajustado como um vaso, e as extremidades eram em ponta, e a parte superior era ajustada como um vaso. O seu comprimento era o comprimento de uma árvore, e a sua porta, quando fechava, ficava ajustada como um vaso. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste, e fiz os barcos segundo tuas instruções. E eis que, ó Senhor, não há luz neles, para onde nos havemos de dirigir. E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém, portanto pereceremos. E o Senhor disse ao irmão de Jared: eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo, e quando necessitares de ar, destaparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura, para que não pereçais na inundação. E aconteceu que o irmão de Jared assim fez, segundo o que o Senhor lhe ordenara. E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? E o Senhor disse ao irmão de Jared: que desejais que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Pois eis que sereis como uma baleia no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar, porque os ventos saíram de minha boca, e também eu enviei as chuvas e as inundações. E eis que vos preparo contra estas coisas, porque não podeis cruzar este grande mar, sem que eu vos prepare contra as ondas do mar e os ventos que saíram e os dilúvios que hão de vir. Portanto, que desejais que eu prepare para vós, a fim de que tenhais luz quando estiverdes submersos nas profundezas do mar? E assim concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon.
algo bem interessante aqui, é como o Senhor nos ensina. Ele deseja que eu, você, que todos nós, assim como o irmão de Jared, apresentemos nossos problemas ao Senhor e pensamos, venhamos a pensar, meditar, ponderar bastante uma solução e apresentar esta solução ao Senhor. Assim crescemos em fé, em retidão, em espiritualidade. E isto é maravilhoso. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, continua firme, continua constante na leitura, estamos quase no final. Tchau, até amanhã.